Olá, investidor! Seja muito bem-vindo ao nosso programa diário de análise técnica. Eu sou Danilo Zanini, analista de investimentos, e é um prazer ter a sua companhia. Hoje é quinta-feira, dia 26 de outubro. Estamos nos aproximando aí de mais uma semana, o final de mais uma semana na Bolsa de Valores. Hoje tivemos alguns movimentos atípicos. Ontem a Bolsa teve um movimento positivo, um movimento de euforia, e hoje a Bolsa acabou entregando praticamente aí tudo ao longo do dia, e várias ações fecharam no campo negativo, o que demanda aí bastante atenção entre os investidores. Bom, eu vou comentar aqui com vocês algumas ações que me chamam a atenção, vou fazer as atualizações de swing trade e também atender alguns pedidos de vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você para deixar o seu like aí nesse vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos. Bom, vamos lá então, Danilo, o que você vai falar no dia de hoje? Vou falar sobre as nossas atualizações de swing trade, falar um pouco análise do índice Bovespa, dólar futuro, analisar algumas ações e atender às solicitações do pessoal do YouTube. Eu começo aqui destacando algumas ações que me chamam a atenção. Primeiro, Arezzo, temos aqui Duratex, Goal, Klabin, Rapt4, as ações da Randon e as ações da TIM P3. Vamos lá então, eu vou começar aqui falando primeiramente sobre o índice Bovespa. O índice Bovespa continua dentro do seu movimento de consolidação. O índice está da minha forma de interpretar o mercado, muito difícil, né? Principalmente para quem tem operações de day trade. O mercado toca no suporte, volta para a resistência, toca na resistência, volta para o suporte e trabalha no meio dessa consolidação. Perceba que o mercado teve o seu movimento de alta, hoje já recuou. Então sim, Danilo, qual que é a tendência do mercado? A tendência ela é totalmente indefinida. Um rompimento de 77.300 pontos teria uma sinalização de alta aí no curto prazo, e o mercado sairia dessa consolidação. A perda dos 75.500, teríamos aí uma sinalização de queda com um pouco mais intensidade. Tá? Então, nada de mudanças na tendência do índice. Vamos dar uma olhada aqui no dólar. O dólar hoje ele fez uma forte movimentação positiva, 1,56% de alta, rompendo a minha média de 200. Iniciamos aqui uma movimentação de alta de uma nova tendência, tá? No curto prazo, então temos uma tendência de alta e o mercado isola essa resistência em 13.200, né? Eu posso fazer o quê? Eu poderia pegar aqui o fundo com esse topo e poderia perceber que o dólar teria espaço no curto prazo para buscar a região de 3.300 e posteriormente a região de 3.350, que seriam aí os próximos níveis de resistência traçados por Fibonacci. Ok? Então, uma atenção um pouquinho especial aí referente ao dólar, que ignora um possível movimento de queda ou lateral, que era justamente o que eu esperava devido à formação gráfica de ontem, e agora temos aí uma formação forte de alta, o mercado subindo bem, e teria espaço para buscar 13.300, depois 3.350. Vamos lá, algumas ações que chamam a minha atenção. Opa, opa, opa. Algumas ações, pessoal, peço até desculpas aqui, deixa eu voltar rapidinho aqui em mim, tá? Eu só não chegou a atualizar aqui o índice Bovespa com os papéis. Deixa eu só colocar na minha planilha, eu peço até desculpas aí pela, pela falha de não ter atualizado. Então, só um minuto, aqui no meu Excel ficou com os papéis de ontem. Eu acho que agora sim, né? Então vamos lá, beleza. Agora voltamos aqui para o gráfico da Arezzo. Então Arezzo aí é o primeiro papel que me chama a atenção. Segue no meu radar aqui Arezzo acima dos R$ 54,20. Perceba que as ações estão bastante consolidadas, ficando aí um rompimento consistente aqui desse cenário. A gente vai trabalhar uma operação de compra em Arezzo. Tex, tá? Duratex entra no meu radar por uma compra acima de 10,40, um triângulo ascendente, tá? Goal 4. Olha que interessante, tá? Ó, primeiro eu vou olhar GGBR.
O mercado hoje está numa situação bastante delicada, tá? A GGBR rompeu, voltou, me fez um engolfo de baixo e agora sinaliza se eventualmente ficar abaixo desses 11,60 uma possível queda e rompimento falso. Olha, Goal, tentou romper, não teve força. Eu ainda aguardo o rompimento desses 5,80, um fechamento convicto nesse cenário de preço. Eu ficaria aí confortável de trabalhar uma compra, mas por enquanto não rompeu, ainda aguardo. KLBN11 é uma outra ação que está no meu radar. O mercado segue bastante consolidado, as ações seguem bastante consolidada, tá? E aí eu vou ficar de olho no rompimento de R$ 20. Romper daqui R$ 20 é uma sinalização bastante interessante aí para o mercado. Randon, deixa eu só trocar aqui as cores que eu gosto de resistência vermelha e suporte azul. Tá? Mesmo gráfico bem parecido com o que eu mostrei anteriormente da Clabin. Atenção, rompimento de R$ 8, rompendo aqui eu vou trabalhar uma compra em Rapid 4. TIM P3, TIM P3 aqui querendo romper, comentamos anteriormente, o que me incomoda somente o volume baixo no curto prazo, mas vou monitorar, tá? Eu vou monitorar TIM P3 acima desses R$ 11,40 para trabalharmos uma compra. Olha que interessante o gráfico de Banco do Brasil. O Banco do Brasil subiu nos últimos dois pregões. No curto prazo, atingiu aqui esse primeiro nível de resistência, tá? Nada mais é do que a máxima histórica, o topo histórico. Tocou e teve uma forte movimentação de queda, tá? Então, sinalizando que as ações elas poderiam trabalhar aí dentro de um movimento lateral e poderiam voltar aí até 36,20 no curto prazo. BRAP 4 é um cenário de bastante atenção, segue consolidado. Comentamos aí recentemente uma movimentação interessante caso venha romper aí que o mercado poderia ter uma movimentação positiva acima dos 25,30. Rompendo aqui, eu vou ficar de olho para uma compra. Deixa eu só voltar aqui que eu pulei BRSR6. Muita atenção para quem comprou Banrisul, tá? As ações subiram bem, tocaram no curto prazo na média de 21 períodos e também na fronteira do gap, ok? Então é um nível de resistência bem importante no curto prazo. Se eventualmente, olha o volume, está levemente aí na média, até um pouquinho acima. Se eventualmente as ações perderem a mínima de hoje, ok? O que elas poderiam fazer? Cair, subir e voltarem a cair. Então, para quem está comprado, eu sugiro aí tratar com um pouco mais de carinho a sua posição. BVMF3, BVMF ela rompeu esse nível de resistência em 24. Quem comprou, legal, as ações chegaram a evoluir 2% do ponto de entrada e ao longo do dia entregou, voltou e deixou um candle vendedor, o que deixa logicamente um cenário de atenção. Por quê? Porque se as ações eventualmente voltarem para abaixo de 24,70, poderíamos ter aqui um rompimento falso dessa estrutura de resistência e as ações poderiam voltar até aqui 23,30. Tá? O que deixa um cenário confortável ainda para quem está comprado é o volume. O volume financeiro está abaixo da minha média de 21 períodos, um volume baixo, tá? O que caracteriza ainda uma sinalização de alta. Eu só sugiro, Danilo, comprei, o que eu faço? Stopzinho aqui em 24,50, arrocha ele um pouquinho mais. Se subir 3% do seu ponto de entrada, o lucro pode ser colocado no bolso. CEMIG 4, CEMIG chama muito a minha atenção, trabalha dentro de um cenário de consolidação, rompendo aqui 8,50 eu vou trabalhar uma compra e se eventualmente as ações perderem aí R$ 8,13 eu trabalharia aí uma venda. Tá? Mas o que me confortaria é uma compra acima de R$ 8,50 em CEMIG. Direcional. Direcional é uma ação que trabalhou muito tempo lateral e eu gosto muito desse papel. Eu começo a olhar com bons olhos agora. Primeiro, o mercado sobe, corrige e aí sim ele teria espaço para voltar a subir. Eu vou aguardar algum candle comprador, algum martelo, algum doji, algum candle que sinalize que essa queda aqui ela tenha chegado no seu final. E aí assim eu poderia ter uma movimentação de alta aí esperando o mercado
trabalhar na sua tendência de alta, que agora a sequência de topos e fundos que nós temos nessa ação. Eletrobras, ELET3, nós compramos essa ação para carteira. Quem trabalhou comprado nessa carteira, eu sugiro já pensar em garantir lucro, reduzir a sua exposição e ajustar o seu stop aqui para a mínima do dia de hoje. Subiu bem, eu tenho um afastamento considerável para minha média de 10%, deixou uma sombra superior longa, o que demonstra entrada de força vendedora e o volume financeiro também está alto. Tá? Então, o que eu tenho aqui como cenário? Tá? Eu, particularmente, gostaria de continuar vendo as ações continuarem subindo, porque nós estamos com ela em carteira. Subindo, perdeu mínima, poderia cair para se aproximar da média de 21 períodos, ou um movimento lateral aqui seria saudável também para as ações. Então, se você eventualmente tiver comprado, sugiro aí tratar com mais carinho, se estiver no lucro, reduzir a exposição, garantir um pouco de lucro aí, que seria saudável. GBio3, Biotoscana. Biotoscana abriu a capital recentemente. Perceba que as ações ela tem poucos gráficos, poucos candles, um gráfico bem recente. De uma maneira simples de ler gráfico, está testando suporte. Testa suporte. Candlezinho comprador. Eu tenho aqui o rompimento. Não acho errado trabalhar uma compra já nesse pregão, mas o rompimento desses R$ 23,59 abriria espaço para buscar 25,15 no curto prazo. Então, atenção aí que GBio trabalha aí num cenário interessante. GFSA3, Gafisa, rompendo aqui R$ 15,30, sinalização de alta, rompimento de resistência, e teria um espaço para buscar aí no curto prazo R$ 17,50, que é o próximo nível de resistência. GGBR, chegamos a comentar, né, só para a gente lembrar que ela chegou a romper aqui um primeiro nível de resistência, ela me faz um candle vendedor, e se agora eventualmente as ações voltarem abaixo desses 11,60, teremos aí um possível rompimento falso, e aí poderia aí de uma forma cair até 10,85. Então, cenário de alerta, cenário de atenção aí, muito importante para o mercado da GGBR. Próximo papel que eu vou analisar é Gol. Gol é um outro papel que demonstra aí que ela não teve força de ficar acima de 15,30. Quem eventualmente tiver comprado aí no papel, sugiro deixar o stop a 11,40. Então, eu tenho dois cenários, tá? Um positivo e um cenário negativo. Se voltar acima de 15,30, o mercado teria espaço para continuar subindo. Caso venha perder 14,40, eu teria quais movimentos, Danilo? Cai. Teria aqui o curto prazo, que foi agora recentemente um movimento de alta, e aí sim poderemos iniciar uma movimentação de queda e um pivôzinho de baixa. Então, uma atenção especial aqui nas ações da Gol, se eventualmente você estiver comprado. Itaúsa também veio tocar na resistência, me fez um candle vendedor, o que sinaliza, o mesmo que o cenário do Ibov, toca fundo, toca topo, toca fundo, toca topo, poderia voltar a tocar no fundo ou passar por um movimento lateral. Tem aqui agora JBS. JBS, nós comentamos ontem que eu não achava errado ser trabalhada uma compra em JBS, pelo fato de tocar nessa região de suporte. Mas olha que interessante o mercado, como ele está bastante difícil de leitura, né? Ele chegou a subir hoje quase 2%, 1,5%, e virou para uma queda de 3,50%, o que demonstra um cenário de bastante atenção. Se eventualmente você comprou, um stop abaixo desses 3,60 seria importante. Por quê? Porque se perder esse cenário, cai, corrige, e um pivô de baixa poderia ser configurado. Oi BR, eu acabei esquecendo de colocar Oi no meu radar, tá? Mas a Oi, tanto a Oi BR4 quanto a Oi BR3 são duas ações que despertam a minha atenção, tá? Vou colocar aqui a Oi BR4, que é o que está lá descrito. As ações, elas romperam essa resistência em 3,80, subiram muito forte e no curto prazo agora corrigiram, né? Agora, o que elas corrigiram? Eu vou ficar de olho no rompimento desses 4,13. Rompendo aí 4,13, 4,14, elas poderiam subir aí novamente, tá? Claro que o risco dessa operação é um pouco maior, devido aí termos um evento de recuperação judicial, acordo entre credores entre as ações. Tá? Então, eu vou acompanhar aqui como que vai se comportar. Um candle comprador aqui seria muito bem-vindo. Par de 3, tá?
Par de 3 é uma outra ação em que eu chamo a minha atenção. Tinha um triângulo simétrico, já está meio que desconfigurando. Eu ainda acredito no rompimento desses 32 para trabalharmos uma compra. PCAR 4. PCAR 4, atenção ao rompimento de R$ 81,00, também é uma compra pelo rompimento de resistência. Muita atenção, Petrobras. Petrobras hoje alta de 0,36, 0,40, lembrando que eu estou gravando esse vídeo, o pregão está aberto. O último movimento da Petro aqui é de 6%, as ações elas estão subindo bem. Deixa eu só dar uma confirmada aqui nas bandas de Bollinger. Tá tocando na banda superior, né? O nível de resistência é bem importante sendo testado. O que eu tenho aqui para a Petrobras, tá? Eu tenho um afastamento da minha média de 21 de 4%. O mercado como um todo está sinalizando aí movimentos sem clareza, tá? E se eu for analisar, aqui está um equilíbrio, ela está abrindo e fechando no mesmo nível, que nada mais é do que um doji. Se eventualmente Petro perder 16,60, ela poderia cair até 16,30. Então, muito cuidado. Se você estiver comprado, até me perguntaram, até peço desculpas, quem Danilo, comprei a 16,30. Legal, o mercado te proporcionou mais do que 3%. Para mim, ganhou 3%, você tem que pôr no bolso. Se o capital é pequeno, realiza todo o lucro, garanta o lucro e saia da operação. Se o seu capital é mais do que 1.000 ações, 1.500 ações, andou 3%, reduz metade da sua posição. Danilo, comprei 1.500 ações, o mercado subiu 3%, sai de 800 ações, tira o seu stop que estava aqui embaixo, coloca o seu stop no ponto de entrada e se as ações continuarem subindo, você tem uma posição pequena, tá bom? PETR4, Marco Polo. Marco Polo trabalhando dentro de uma consolidação e me chama a atenção se ela voltar a trabalhar acima desses 4,43, tá? Sobe, corrige, possível pivôzinho de alta aí. Seria interessante. Positivo é uma ação que também me desperta, ela perdeu suporte, não teve força para cair, sobe, corrige, querendo montar um pivôzinho de alta. Ficando acima dos 3,40, alvo lá em 3,60 aí no curto prazo. Sul América é uma ação que nós já estamos posicionados já há um bom tempo, que se você ainda não está posicionado, se quiser entrar, rompeu R$ 18, é uma compra, teria espaço para buscar 19,80. Olha aqui Usiminas. A Usiminas também é uma ação que segue dentro de uma consolidação, tá? Segue dentro de uma consolidação, rompimento de 10,40 cenário positivo, perda de 9,40 cenário negativo. Rompimento de uma dessas extremidades, acredito num movimento bem forte aí no curto prazo. Vale 3. Vale 3 é uma outra ação que teve o rompimento na última terça-feira, né? Candlezinho comprador, e olha aqui que a Vale fez uma forte movimentação na direção contrária, tá? Eu fico de olho se Vale voltar abaixo desses 32,50, 32,40, poderíamos ter o rompimento falso desse nível de resistência e uma queda até 31,10 seria possível, né? Então cuidado aí, o mercado tendo algumas sinalizações não muito claras pra gente. Vivo, peço até desculpas porque não tem aí o ticker da Vivo, mas Vivo é uma ação VIVT4. Atenção ao rompimento da resistência em R$ 52,00. Um candle comprador nesse nível de preço seria aí importante para pensarmos em uma compra. Bom, esse foi mais um último candle. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua companhia, desejar um bom resto de quinta-feira e amanhã nós voltaremos aí com a nossa análise semanal, onde eu vou separar os mercados aí com gráficos semanais, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até mais.